Olá, nesse vídeo então eu vou estar realizando a continuação, tá, do primeiro vídeo que eu fiz sobre LaTeX, como que tu vai estar podendo criar o teu primeiro documento em LaTeX, tá? Eu ensinei como que tu vai estar podendo fazer o prelúdio ali do documento, como tu vai estar criando sessões, então, né, como tu vai estar formatando esse documento. Nesse vídeo então eu vou falar então um pouco sobre como criar rótulos, tá, para o teu documento e como que tu vai estar podendo fazer listas ordenadas e não ordenadas. Tá? Eu vou entrar aqui, eu já tinha criado um documento para esse segundo tutorial, mas deixa eu excluir tudo aqui relacionado a esse documento. Então eu vou criar aqui um arquivo, tutorial2.tech, e vou começar o prelúdio desse documento. Vou botar primeiro a classe documento, que eu vou fazer artigo, tá? Eu vou colocar o autor, vou colocar o título então desse trabalho, que vai ser segunda aula de, usar aqui a função do LaTeX. Vou começar esse documento e vou finalizar esse documento já, e a gente escreve entre essas duas funções de início e fim. Tá? Vou imprimir o título aqui. Vou criar uma seção introdução, que a gente aprendeu já na última aula como é que se faz. Opa, aqui só vai sair. Agora eu posso compilar esse documento, certo? Se eu abrir com o Zator aqui, tutorial 2.pdf, aí a gente já tem o nosso título impresso e a nossa primeira seção introdução, certo? Deixa eu fechar aqui, deixa eu vir aqui, abrir novamente. Então, deixa eu escrever alguma coisa aqui na introdução. Vou colocar na seção 3, eu vou falar sobre listas, certo? Vou criar uma seção, a segunda seção aqui, que vai ser rótulos, tá? Que eu vou falar de rótulos e como que tu pode estar referenciando esses rótulos. E aqui nessa seção eu vou estar falando das listas, então, né? E eu já vou introduzir para vocês como que a gente faz um rótulo, tá? O rótulo vai ser basicamente uma tag, então, né, para essa sessão, no caso, que eu estou criando, que sempre que eu quiser referenciar essa sessão, então, eu vou poder estar usando essa label, esse rótulo, que no caso eu vou criar como lista, certo? Então eu vou criar uma lista aqui ordenada, tá? Então eu posso botar enumerate e começar a botar, como se fosse uma lista, por exemplo, de mercado. Eu posso botar pão, legumes, aqui, manteiga, item, papel higiênico, queijo, certo? E posso terminar essa lista então com end enumerate. Ok? Opa, aí. Se eu salvar aqui, recompilar, PDF LaTeX, tutorial 2.tech, vamos abrir esse documento, tutorial 2.pdf. Okay. Aqui vocês podem ver então que a minha lista está impressa aqui ordenadamente: 1 pão, 2 legumes, 3 manteiga, 4 papel higiênico, 5 queijo, certo? Agora deixa eu ensinar para vocês como é que tu vai poder estar utilizando então esse rótulo que tu criou. Eu criei aqui contra barra label e botei o nome do rótulo. E se eu quiser chamar então esse rótulo, eu vou substituir esse 3 aqui pelo rótulo, para vocês verem como é que funciona. Eu boto barra ref, né, de referência, vou fazer uma referência e coloco qual que é o rótulo que eu estou fazendo referência, certo? Então se eu salvar aqui e recompilar, vocês vão poder ver que seguiu a mesma coisa na seção 3. Só que se eu tivesse mudado, por exemplo, colocado um outro, se eu, por exemplo, tirasse
essa seção rótulos, que é o que eu vou fazer agora. Vocês vão ver que aqui vai se transformar em seção 2, tá? Por quê? Porque o LaTeX já vai automaticamente, então, tá atualizando o documento, tá? Como eu comentei, por exemplo, vou excluir essa seção rótulos. Olha só o que acontece. Vai virar 2 lá. LaTeX, aqui. Olha. Ué. Só um momento. Que estranho. Deixa eu ver se eu mudei alguma coisa errada. Na seção. Ok. Estranho. Agora sim. Ok. Vocês podem ver que eu retirei aquela seção e a referência, então, aquele rótulo, ela automaticamente se atualizou. Era 3, a seção 3, Ulisses, e agora virou a seção 2, e na minha referência ela já vai atualizar automaticamente. Tá? Se eu quiser fazer uma lista, então, não ordenada, o que eu posso fazer? Tá? Eu posso dar um barra begin itemize, tá? Então vai ser uma lista somente descritiva, tá? E posso começar os itens milho, mas se eu quisesse criar uma lista dentro dessa lista, eu poderia só iniciar então uma outra lista, por exemplo, itemize. Então poderia colocar milho, milho verde, milho vermelho, milho e milho amarelo, tá? Então eu ia fechar agora essa, provavelmente não, fechar essa lista aqui, que é uma sublista, e poderia criar outras aqui, por exemplo, maisena, maisena, sabonete, certo? Então vocês vão poder ver aqui o que aconteceu. Peraí. Acho que eu esqueci de fechar uma lista aqui. Deixa eu ver. Exatamente. Então posso vir aqui no final e end itemize. Fechar essa primeira lista que a gente tinha aberta. Agora vai compilar tranquilamente. Ué, o que eu fiz? Eita, tô fazendo merda. Vamos descobrir aqui o que eu fiz. Eita, aqui eu não terminei, eu comecei. Agora sim. Tô meio distraído. Agora sim. Olha só, vocês podem ver então que eu tenho essa lista não ordenada. Aqui milho, aí uma sublista dentro dessa lista, milho verde, milho vermelho, milho amarelo, maisena e sabonete, tá? E se eu quisesse, por exemplo, fazer uma tag, é um rótulo usando algum item dessa lista. Eu poderia botar uma tag aqui no papel higiênico, então eu ia botar o barra label e ia botar papel, tá? E depois eu ia estar podendo referenciar isso aqui, por exemplo, aqui eu falo também sobre papel higiênico, que é o número barra F papel na lista. Deixa eu me tirar da frente aqui. Na lista, aí eu poderia
referenciar de novo a lista, a seção de lista que eu fiz. Na seção de lista, na seção barra ref lista. Ponto. Então, posso vir aqui, compilar novamente, aqui, e abrir o documento. Olha só, vamos subir aqui. Eu falo também sobre o papel higiênico, que é número... Opa, por que não deu certo isso? Deixa eu ver. Será que... que estranho. Não sei por que não tá funcionando. Deixa eu compilar de novo. Agora sim. Falo também sobre papel higiênico, que é o número 4. Tá? Se eu colocasse outros itens, ele ia se atualizar automaticamente esse rótulo. Ele ia atualizar automaticamente o rótulo. Por exemplo, se eu boto um aqui entre manteiga e papel higiênico, ele ia virar o 5 e aqui ia se atualizar o número 5 na seção 2. Tá? Então, a aula de hoje era isso. Eu expliquei então para vocês como que tu pode estar fazendo rótulos e listas ordenadas e não ordenadas no LaTeX. E espero que tenha ajudado alguém. Então, curte aí, deixa um comentário se quiser. E até a próxima.